Então, eu estou aqui tentando fazer um. Eu estava brincando com um colega nosso, né? Ao tal do se vira nos 30, porque aí tem aquela coisa da 12 por 36, né? Você trabalha 12 horas, folga 36. Mas em tempos de guerra, você trabalha 36 e folga 12, né? E eu já falo aqui com muito carinho desse 12, porque 12 são as horas do dia, né? E Jesus escolheu 12, né? Mas será por que ele escolheu 12, né? Ele encontrou com André, aí André chamou o irmão Pedro, aí Tiago, João, né? E para fechar a conta, 12. Aí teve o traidor, aí teve que fazer um sorteio, né? Porque tinha que entrar um outro no lugar de Judas. Aí eu lembro que a gente tinha um grupo chamado Metamorfose, né? E aí tinha que fazer um sorteio para a gente poder ir numa conferência. Aí eu lembro do irmão Nilton. Eu queria até invitar ele para fazer uma homenagem para ele. E ele falava um jeito assim caipira, né? Da roça. Ô mulher, olha esse menino aí, ó. A Manuziana tá fazendo tudo, você tem que olhar esse menino aí. Aí eu lembro que a minha filha tinha feito aniversário e eu comprei uma Consul, né? Nossa, mas aquela ali foi uma alegria para mim, porque os humildes começos, né, de uma caminhada e não despreze os humildes começos, né? Você não deve desprezar os humildes começos. Eu gosto de ouvir essas histórias malucas, né? Do cara que era camelô, igual o Silvio Santos, né? E desse maluco aí, desse cara aí também que ele tá passando o rodo. Eu confesso, assim, para minha vergonha, eu falo isso para minha vergonha. Não dá para você acompanhar todo mundo. Os caras falam assim, pô, mas você não conhece fulano? Eu falei, não conheço fulano. Porque hoje é igual a cachoeira, né? É igual a sete quedas, né? Vem aquela avalanche de coisa na sua. Aí você tem que filtrar, porque se você não filtrar, aí você é escritor, você tem que escrever, você é escritor, você tem que ler, né? E eu toda semana eu compro um livro, eu ganho um livro, aí eu tenho que ler o livro, né? Agora mesmo eu estava lendo o meu livro, que eu vou fazer uma segunda edição. E aí é uma loucura, porque a coisa não para, né? A gente saiu agora de uma maratona, e já vamos entrar numa outra maratona, né? Nós fizemos um trabalho lá no museu, né? Lá na Prudente Moraes. E lá está o bonde da Padre Eustáquio, né? E eu fiquei assim, eu fiz aquela viagem no tempo, fiquei lembrando da minha criancice, da minha meninice. Aí hoje eu encontrei com um amigo meu, que estava com uma camisa bonita, né? Com os dizeres saúde e paz, né? Aí eu falei com ele, né? Que eu estudei lá também, no Colégio Padre Eustáquio, né? E lá eu conheci as meninas lá do vôlei, né? Aí tinha os meninos também jogavam futebol, futebol de campo. Aí a gente brincava de passar anel, aquelas coisas de adolescente, né? Aí eu lembro que a minha esposa de Calda, ela era uma gracinha, né? E ela me chamava de Cunha, né? E acho que ela era prima do Paulo, que era um mecânico ali na Rua Progresso, né? E eu nunca mais vi essa menina, né? Aí depois eu encontrei com uma amiga dela, né? Falou, não, ela tá bem. Aí depois eu encontrei com a Lúcia. A Lúcia, ela tinha uma prima que morava na rua Riachuelo. E a Lúcia morava na rua Rio Pomba, perto do Padre Eustáquio. Perto do colégio, colado no colégio. Lúcia Helena, se não me engano, Assis. A Lúcia Helena, ela tinha um olho verde, ela era muito, assim, ela tinha um foco muito grande. Aí eu lembro de eu ter falado com ela, não, Lúcia, você vai ser uma menina muito iluminada, né? E eu, para minha vergonha, eu encontrei com ela um dia, eu tinha vendido a cobertura, o PC Guzmão, que foi aqui técnico do Cruzeiro, depois que o Luxemburgo teve aquele Alex Talento em 2003, aí o Luxemburgo foi para o Real, né? Eu acho que ele até levou, não sei se foi o Robinho. E o Brasil está sempre envolvido em coisa esquisita, né?
Eu vou confessar que eu fiquei triste com esse negócio do Robinho, com esse negócio daquele menino que nasceu lá em Juazeiro, né? O Daniel, né? Mas eu não estou aqui para falar de coisa triste, né? Porque a palavra de Deus fala que se creres, verá a glória de Deus, né? O personagem que o pessoal estava me falando para mim prestar atenção é o Marçal lá de São Paulo, né? E aí o Pablo Marçal parece que ele está indo bem lá, né? Eu tenho interesse porque eu tenho tenho negócios em São Paulo. Aliás, minha filha, né, meu genro, né, eles têm coisas lá em São José dos Campos e tudo. E eu passei lá naquela rodoviária lá de As Margens lá, né? É, é, e eu fiquei assim pensando, né, naquela coisa de você ir para São Paulo, né? E São Paulo não pode parar. Enquanto São Paulo tinha 400 anos, né? O Tom Jobim estava ali já dedilhando seu piano, né? São as águas de março, São Belo Horizonte, né? São as águas de março fechando o verão. Isso aí já na outra década, né? O Tostão tinha 17 anos o Tostão tinha 7 anos quando surgiu aqui a Manesbro, né? Em 54, né? O Nelson Ned também tinha 7 anos. O Nelson Ned imitava o Vargas. Ele tinha um tio dele que levava ele lá para Calçadão, né? E ele imitava o Vargas, né? Vai trabalhar, vagabundo! E o Nelson Ned, a biografia dele, eu não sei quantas vezes eu já li, não. Eu gosto de biografia. E o Nelson Ned fala coisas lindas na biografia dele, né? Mas uma das coisas mais lindas que ele fala, né, foi que um dia ele estava na piscina, lá em São Paulo, e deu uma ira santa, né, quando a mulher dele falou que ele era cavalo de Satanás, né? E ele tomou um choque de realidade, né? Porque ele não conseguia deixar de tomar seu cavalinho, né? O seu isquinho, né? Com 12 anos. E ele falou que ali deu um acesso de ira nele e que ele lançou aquela garrafa longe e que nunca mais ele colocou bebida na boca, né? E aí o Agnaldo Timóteo fala, né, que tá difícil para nascer um outro igual o Nelson Ned, né? Ele começou aqui em 2000, com 16 anos, lá no Aldair Pinto, né, e Elmar Passo Toca Fundo. Eu até queria fazer uma homenagem para o Elmar, mas eu não tenho foto do Elmar, não. Eu tenho foto aqui da filha do Elmar, né? Da nossa querida Deisimar. Bom, vamos deixar esse negócio de foto para lá. Aqui está minha mãe. Aqui, isso aqui é lá em Caeté, né? Aqui Deus falou muito no meu coração, sabe? Aqui está minha mãe, meus irmãos, né? Marquinho, os gêmeos, né? O Marcelo. Tem um ano que o Marcelo partiu e eu estou aqui, né? Ao fundo. E eu sempre ali introspectivo na minha intercessão, né? Na minha oração. Galera, um beijo no coração, né? Eu fiquei feliz com a visita da minha filha ontem, já falei isso. Hoje eu comentei isso com a minha amiga Ellen, né? Eu falei com ela que a minha Joyce também, ela é uma intercessora, uma pessoa de muita oração. E eu, quando eu estou com alguma tribulação, com algum problema, eu falo assim, minha filha, ora pro papai. Aí a Manuela fala assim, vovô, o senhor não acha que o senhor que tem que orar para nós? A minha neta é uma graça. Tá aqui, né, o meu tio, né? A gente comemorou ontem 31 anos da AMAI, Associação dos Músicos, Artistas Postistas. O Guido é um guerreiro, né? A gente está sempre junto. Comemoramos também os 95 anos do Mercado Central, né? Mercado Central. Eu lembro que o Procópio ficou numa alegria, né? O Procópio falou assim, Cunha, pô, você não tem uma medalha, não? Porque quando o Cruzeiro inaugurou o Mineirão, né? Aí os caras ganharam uma medalha do Mineirão, inaugurada em 1965, né? No dia 5 de setembro. E no dia 7 de setembro teve um jogo do Palmeiras, né? Com o Palmeiras, eu acho que nessa ocasião o Procópio também jogou, né? Depois ele veio para o Cruzeiro. Eu acho que o Procópio naquele momento ainda era do Palmeiras. Aí ele veio para o Cruzeiro, formou aquele timaço do Cruzeiro, né? Raul, William, Procópio, Neco, Wilson Piazza, Disseu, Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira, né? Aí, quando o Hilton Oliveira nos deixou ali em março de 2006, estava completando exatamente aniversário também, né, da morte do Enio Melo, né? E se o Enio Melo estivesse conosco aí, ele teria feito aniversário agora, de 67 anos, em setembro, né?
E por falar em 1º de setembro, hoje é 8, hoje também está fazendo aniversário da morte do comandante Rolim, né? O comandante Rolim, ele sofreu um helicóptero, né? E ele ficou muito triste, né, com aquelas quedas de avião, eu lembro dele comentando, mas ele tinha um parceiro, Rolando Boldrin, né? O mundo corporativo, ele está sempre ajudando o terceiro setor, né? Nós nunca precisamos de verba de ninguém, a gente faz do próprio bolso, ou então dos nossos colaboradores, né? Os nossos parceiros, né? Os nossos apoiadores. Mas é muito difícil você cuidar do dependente químico, ou cuidar de um orfanato, cuidar de um... Essas casas, né? Que olha, né, pessoas já aposentadas, né, que às vezes não tem nem mais família. Tem a Casa dos Artistas lá no Rio, né? E o Rolando Boldrin nos deixou recentemente, eu até estou preocupado, não sei quem está tocando a fundação, né? Ele tem uma fundação, o Rolando Boldrin, é aquele mineirinho, né? Aquele mineirinho cheio da história, cheio dos causos, né? E eu lembro que ali o Moacir Franco foi lá, né? Na Inesita Barroso, e as pessoas a gente vai perdendo as nossas referências, né? Perdemos agora o Sérgio Mendes, né? Que também foi um pianista renomado, né? Com 83 anos. E essas perdas vão mexendo com a gente, né? E também é aniversário agora da morte do Renato Santos Buquepes, né? Ele nos deixou também. E ele teve aqui em setembro, né? Em setembro ele, de 2016, teve ele, teve o Márcio Greig também ali na Granfinos, né? A Paula Fernandes, né, estava festiva, feliz, né, aqui naquele negócio da FIFA em 2014, né? Ela acaba de fazer 40 anos, né? E um mês depois agora vai fazer a nossa rainha das modas sertanejas, aí, 67 anos, a Roberta Miranda. O Guido está falando uma coisa interessante sobre o Rock in Rio, né? E lá ele cantando uma música, né? Todos estão surdos, né? Ele vive, né? Todos estão cegos, né? Ele vive. Aí o Rock in Rio, né? O Jorge Russo acaba de fazer 36 anos, né? De união conjugal, né? No dia 29 de janeiro, e era aniversário do Gerry, de 77 anos. Lamentavelmente, né? A gente fala isso porque o Gerry também era muito amigo da Dizimar Toca Fundo, né? Muito amigo mesmo. E ele me chamava de poeta Carlos Cunha, né? Ele falava assim, pô, poeta, o que a gente ia fazer? Porque ele ficou triste com a morte do Nelson Ned e do Antonucci, né? Porque Márcio Antonucci dos VIP, né? E com a morte dos dois, né? Aí abriu uma lacuna, né? E ficou muito estranho, né? Aí para completar veio essa pandemia, né? Márcio Franco fazendo aquelas lives, né? O Roberto fez live no Dia das Mães, o Roberto fez live no dia do aniversário dele, né? Galera, um beijo no coração. O Desimar, parabéns, né? Desimar também é aniversariante de agosto aí. Ela chegando aos seus 60, né? O nosso querido Wagner, né? Sadi, né? O Wagner, Jovem Guarda, cantor da Jovem Guarda. E ele e o Márcio Greig, né? Fazem aniversário juntos, né? Os dois estão chegando aos seus 77, 78 anos. Galera, um beijo no coração. E vamos seguir com fé, né? Tudo que ensinou, né? O homem de Nazaré. É uma das palavras mais lindas que a gente pode ouvir, né? É quando você passa a perceber, né? Igual Paulo fala isso, né? Já não sou eu quem vivo, né? Mas Cristo vive em mim, né? Meu irmão, a metanoia, né? Essa mudança da mentalidade. Os eleitos, os abençoados e predestinados de Deus já estão, né, mais do que configurados como aqueles que vão herdar o reino, né, meu irmão? Isso aqui tudo é passageiro, né? Como diz a canção, né? Eu sou nuvem passageira que com o vento se esvai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Mas melhor do que essa música é aquela que fala, né? Nasceria um novo sol, se você pudesse ver, se você pudesse olhar o que Deus te dá. Haveria um grande amor para o mundo se inspirar, para o mundo compreender que a verdade é o que tem valor. Pare de buscar tão longe de você o que sempre teve aqui tão perto. E por que dizer que as coisas vão mal a pior? Você tem de ter Jesus agora.
Um abraço, viu, Guido? Abraço também pro Rômulo. O Rômulo foi diretor do Palácio das Artes, né? Na década de... Quando o BH estava fazendo 100 anos, né? E o Carlão era diretor lá do Francisco Nunes, né? Nós fizemos muita parceria ali no Francisco Nunes, né? Levamos a Abel Coimbra, né? Levamos a galera muito bonita lá, né? Antes da apresentação do Diante do Trono, que está fazendo 23 anos agora, né? Daquela apresentação no Mineirão. E o Ore Comigo também nós tivemos aqui, né? Que Deus abençoe a todos, né? É uma pauta simples e eu acabei de chegar, né? A gente fez uma longa caminhada, tivemos lá na igreja, dando um abraço lá no pastor Divino, né? Na esposa dele, que está, né, dando boas notícias da Camila, né? Que Deus continua agindo com poder e graça, né? E abençoando a Camila nesse pós-operatório, né? Que ela já recebeu alta, né? Ô glória, ô vitória. Que Deus abençoe a todos. Carlos Cunha, BH.